Olá amigos do canal Iothermo. Hoje eu estou de camisa amarela porque eu vou falar sobre seleção brasileira. A cada 4 anos o Brasil vai à Bolívia para jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo, normalmente na cidade de La Paz, a capital mais alta do mundo. E toda vez que isso acontece, a imprensa fala um bocado sobre o efeito da altitude sobre o desempenho dos atletas. O que nós vamos fazer no vídeo de hoje é aplicar os princípios de termodinâmica clássica, fazendo várias hipóteses simplificadoras, para ter uma ideia do tipo de condição que os jogadores enfrentam quando vão à altitude de La Paz. Acompanhe comigo a solução desse belíssimo problema de termodinâmica. O nosso problema é: a seleção brasileira parte do Rio de Janeiro, ao nível do mar, rumo a La Paz, a 3.640 metros acima do nível do mar. No Rio de Janeiro, a pressão atmosférica é igual a 1,0132 vezes 10 a quinta Pascal, e as frações molares de nitrogênio e oxigênio na atmosfera são iguais a 0,79 e 0,21, respectivamente. Nós vamos admitir que a atmosfera se comporta como uma mistura de gases ideais na temperatura de 20 graus Celsius. O objetivo do problema é calcular a pressão atmosférica e as frações de molares de nitrogênio e oxigênio na atmosfera de La Paz. Antes de executar os cálculos propriamente ditos, vamos discutir alguns aspectos preliminares. O primeiro deles é que o potencial químico de um componente que pode se difundir livremente, como por exemplo o oxigênio na atmosfera, será uniforme dentro de todo o sistema. Um outro aspecto é que, na maioria dos problemas de equilíbrio termodinâmico de interesse da indústria química, o efeito da gravidade pode ser negligenciado sem efeito importante sobre os resultados. No entanto, o efeito da gravidade não pode ser desprezado no caso desse problema, porque a diferença de altitude entre as cidades de La Paz e Rio de Janeiro, de 3.640 metros, é grande. Portanto, teremos que estender a formulação do equilíbrio termodinâmico para levar em conta o efeito da gravidade. Comecemos pelo potencial químico de uma substância. Ele é a propriedade parcial molar da energia livre de Gibbs. E a energia livre de Gibbs é definida como a energia interna, U, menos o produto da temperatura pela entropia, TS, mais o produto da pressão pelo volume, PV. Como o efeito de altitude é importante nesse problema, nós vamos considerar não apenas a energia interna, mas também a energia potencial do sistema e definir uma energia livre de Gibbs estendida, conforme aparece na equação de número 3. Observamos que a energia livre de Gibbs estendida é o valor convencional da energia livre de Gibbs mais a energia potencial do sistema. A energia potencial do sistema é a sua massa total vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Por sua vez, a massa total é a soma das massas de cada componente presente no sistema, e cada uma dessas massas de componente é igual ao número de moles vezes a massa molar do componente. Obtemos agora um potencial químico estendido, que é a energia livre de Gibbs estendida parcial molar. A equação 6 mostra esse resultado de forma compacta. Do lado esquerdo da equação, temos o potencial químico estendido. O primeiro termo do lado direito da equação é o potencial químico convencional, e a ele se agrega, no segundo termo, o produto da massa molar pela aceleração da gravidade, G, pela altura, H. A equação 7 mostra a expressão para o potencial químico convencional de um composto em uma mistura de gases ideais. Do lado direito da equação aparece o potencial químico do composto puro no estado de gás ideal, na temperatura do sistema, em uma pressão de referência P0, e o segundo termo aparece o produto RT vezes o logaritmo da razão entre a fração molar do composto vezes a pressão de sistema dividido pela pressão de referência. A equação 8 mostra o potencial químico estendido de um composto em uma mistura de gases ideais, levando em conta o efeito da gravidade. É chegada a hora de aplicar o potencial químico estendido na formulação do nosso problema. O potencial químico estendido do nitrogênio deve ser igual nas cidades do Rio de Janeiro e de La Paz, e o mesmo acontece com os potenciais químicos estendidos do oxigênio.
substituindo-se a expressão do potencial químico estendido na condição de equilíbrio termodinâmico, obtém-se a equação de número 11, que, após alguma simplificação, resulta na equação 12, que é válida para o nitrogênio. O mesmo procedimento pode ser aplicado para deduzir uma equação análoga para o oxigênio. Após algumas manipulações dessas equações para nitrogênio e oxigênio, obtém-se as equações de números 13 e 14, nas quais aparecem do lado esquerdo as pressões parciais de nitrogênio e oxigênio em Laplace. A soma das pressões parciais fornece a pressão total em Laplace, conforme mostrado na equação de número 15. Todos os símbolos que aparecem do lado direito dessa equação têm valores numéricos conhecidos. Esses valores são mostrados aqui. Para a aceleração da gravidade, constante universal dos gases, massas molares dos compostos, temperatura, pressão e composição da atmosfera no Rio de Janeiro. Aplicando-se esses valores, determina-se que a pressão atmosférica em Laplace é igual a 0,664 vezes 10 a quinta Pascal. Lembrando que o valor no Rio de Janeiro era 1,0132 vezes 10 a quinta Pascal, ou seja, cerca de 66% do valor no Rio de Janeiro. A partir das equações 13 e 14 que apareceram anteriormente, é possível obter as expressões 17 e 18 que fornecem os valores numéricos da fração molar de nitrogênio em Laplace, 0,8, e de oxigênio, 0,2. Observamos que a fração molar de oxigênio em Laplace, 0,2, é menor do que no Rio de Janeiro, 0,21. Isso é uma consequência do fato de que a massa molar de oxigênio, 32 gramas por mol, é maior do que a massa molar de nitrogênio, 28 gramas por mol. Assim, o efeito da gravidade é mais acentuado sobre a distribuição de oxigênio do que sobre a distribuição de nitrogênio na atmosfera. Finalmente, é interessante calcular o valor da pressão parcial de oxigênio em Laplace e no Rio de Janeiro, porque ele dá uma ideia da quantidade de oxigênio que estaria disponível para um jogador de futebol. Em Laplace, esse valor é 63% do valor no Rio de Janeiro. Pois é, se você desembarca em Laplace e fica tentado a jogar uma partidinha de futebol com o pessoal local, pense duas vezes. Não é fácil, não. Note que a formulação desenvolvida tem aplicações muito além daquelas que foram exploradas aqui. Na indústria de petróleo, fala-se de compositional grading, que tem a ver com o fato de que a composição de um fluido de petróleo depende da profundidade em que ele se encontra. O meu nome é Marcelo Cachet, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.